Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Muito boa noite, caros amados. Mais uma rede Renovo que inicia neste horário para podermos juntos com os nossos convidados partilhar da Palavra de Deus sobre assuntos pertinentes e atuais. Que estejas aí preparado com a tua palavra para podermos juntos meditar naquilo que hoje temos para falar aqui neste lugar. Hoje tenho comigo o nosso presbítero Tiago Mendes. Muito boa noite. Boa noite, pastor Nuno, tudo bem? Seja bem-vindo, está tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Muito bem. Para quem não sabe, este presbítero é o meu irmão mais novo, o meu Benjamin, e que realmente tem sido também uma bênção nas mãos do Senhor. Amém. Para pregar a palavra. Amém. Hoje, presbítero, vamos falar sobre... Senhor, onde tu estás? Senhor, onde tu estás? É uma pergunta que eu coloco lá em casa. Às vezes é uma pergunta que nós fazemos constantemente, dia a dia, né? Quando vem uma circunstância, quando vem um problema, Senhor, onde tu estás? Ou quando nós passamos por um vale, por um deserto, por algo que nos tira o sono e que muitas das vezes quando vamos buscar o Senhor não conseguimos ouvir a sua voz. E é isso que eu hoje quero compartilhar com vocês. Uma coisa tão simples, mas é uma pergunta que muitas das vezes nos assombra durante a nossa caminhada cristã. Onde tu estás, Senhor? Onde posso ouvir a tua voz? Como posso ouvir a tua voz? É algo que se calhar vocês já perguntaram aí em casa. Se calhar há muita gente que ora isso. Eu já orei muitas vezes na minha vida. E quando ia buscar o Senhor muitas vezes ouvia silêncio. E isso assustava-me. E eu perguntava sempre, Senhor, onde tu estás? Muito bem. Realmente é um assunto que cada vez mais é falado e discutido entre as pessoas. E não só aquelas que vêm à igreja, ou seja, é uma situação que se ouve recorrentemente a falar em, seja café, seja nas casas, seja nas ruas, e é curioso que até quando nós falamos do amor de Cristo, as pessoas vêm sempre questionar essa situação. Se Deus existe, porquê é que esta situação está a acontecer? Porquê é que aquilo aconteceu? Porquê é que existe tanta maldade, tanta doença, tanta guerra, essas situações todas? Realmente, então, é um bom estudo para esta noite. Vamos lá então, presbítero. Como nós temos estado a falar muito aqui nos domingos, não é? O nosso apóstolo tem trazido uma palavra que também é muito importante para a igreja. Isso. E a volta de Cristo, não é? Como será? Aqueles mitos que nós, muitas das vezes, no meio evangélico e não só, nós estamos a criar. Então, tem sido uma palavra que também tem mexido muito comigo. E por isso esta palavra, não é? Senhor, onde tu estás? Temos falado em primeiro amor, temos falado na vinda dele, na volta de Cristo. E isto também é um tema muito importante. Também gera muito da volta do Senhor, não é? É o primeiro amor. E entre uma base e a outra vem a tal pergunta: Senhor, onde tu estás? Então quero que tu abras comigo em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Capítulo 3. Okay. 1 de Samuel, capítulo 3. E quero que tu leias do versículo 1 ao 4 comigo. Diz assim a minha versão: o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. No versículo 4, outra vez, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Tremendo. Ou seja, Samuel, nesta passagem, ele não conhecia a voz do Senhor, não conhecia a voz de Deus. E muitos de nós, mesmo estando dentro da igreja ou estando fora, não conhecemos a voz de Deus.
Eu já tinha referido aqui uma vez, compartilhado com uma brincadeira quando estava com o pastor Nuno aqui, né? E tinha falado que como é que nós conhecemos a voz de Deus se muitas das vezes não temos intimidade com Ele. E o que é que isso implica? Implica que se eu não conheço a voz do meu Pai, como é que eu posso saber quando Ele chama por mim? É muitas das vezes isso que acontece mesmo. Uma pessoa estando 20 anos dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, 5 anos dentro da igreja, muitas das vezes não é por estarmos dentro de uma igreja que vamos saber como é a voz do Pai, como é a voz do Senhor. Aqui a palavra dizia que quando o Senhor estava a chamar Eli, e ele não conseguiu reconhecer, o Senhor chama 3 vezes o Samuel, e Samuel vai ao pé do seu Senhor, ao pé de Eli, e diz assim: tu me chamaste. E aqui nota-se que ele não conhecia mesmo a voz. E muitas das vezes Deus está a chamar-nos através de pessoas, através da palavra, da própria palavra, muitas das vezes através de alguém por perto, muitas das vezes através das redes sociais, através de uma pequena pregação, através às vezes de uma pequena música. E Deus está-nos a dizer: olha, eis-me aqui. Só que nós estamos tão desorientados, tão perdidos, tão acelerados, tão ansiosos, que vamos procurar o Eli. Vamos procurar o Eli. Muitas das vezes, quando tu tens uma situação, tu estás tão desesperado que vais procurar o Eli a qualquer lado. Se uma pessoa te disser salta da ponte, tu vais saltar, porque o desespero é tão grande que tu acabas por te desorientar completamente. E isso é... Eu não digo aqui o caso de Samuel, porque Samuel, a própria palavra diz que ele não conhecia a voz do Senhor. Sim, e era mancebo. Ou seja, aqui é uma situação diferente, mas eu hoje coloco a situação para a tua vida pessoal, para a minha vida pessoal. Isso. Não significa que ter muitos estudos dentro da igreja significa alguma coisa. Não significa que estar na igreja há muito tempo significa que já está tudo bem e que já conhecemos tudo, que já sabemos tudo. Porquê? Porque ao longo da caminhada, ao longo destes 30 anos, pastor Nuno, tenho sentido e tenho visto que se calhar muitas das vezes ao termos muito conhecimento nos atrapalha, porque deixamos de ser sensíveis ao Espírito Santo, deixamos de ser sensíveis à voz dele, deixamos de começamos a criar pequenas manhas, pequenas coisas que nos tiram o foco, nos tiram o primeiro amor. Isso. E quando vem uma tempestade, parece que algo vai acabar, parece que nós não conseguimos entender e abanamos a nossa estrutura. E onde está agora o Senhor? E Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve por perto. Sempre. E quando eu estava a estudar esta passagem, o Senhor me deu esta passagem e estava a refletir e estava a pensar: uau, às vezes nós não paramos mesmo para pensar como é que é a voz do Senhor, sabes, pastor Nuno? E quando eu era pequenino, nos seus 10 anos, 11 anos, eu pensava que Deus era um Deus muito distante, muito longe. Um Deus que, para a gente chegar lá ou falar com Ele, teríamos que pedir autorização, ou seja, ou marcar na agenda dele, ou dizer assim: Deus, quando tu tiveres um tempo para mim. E Deus não é nada disso. Deus é muito simples. Deus está sempre a chamar. Deus não mudou a linguagem. Deus não mudou a forma de falar. Deus não mudou a sua natureza. E o problema é que nós muitas das vezes mudamos a nossa natureza. Nós muitas das vezes queremos ensinar a Deus aquilo que Ele supostamente nos devia ensinar, através da sua palavra, através de administração, através de um pastor. Não só, muitas vezes Deus utiliza pessoas que a gente menos espera para falar connosco. E esta passagem chamou-me a atenção um pouco isso que nós temos estado a falar, a volta de Cristo. Ou seja, será que estamos preparados para o que aí vem? Será que estamos preparados se Jesus voltasse agora? Será que nós conseguimos ouvir a voz dele e reconhecer quem é Ele?
Será que nós não estamos a pensar muito e estamos tão preocupados com tanta coisa? O próprio apóstolo disse, nós estamos às vezes tão preocupados com bens materiais, com a nossa situação, com o nosso status lá fora, com o nosso status às vezes também dentro da igreja. Não é mentira. Às vezes por termos algum cargo dentro da igreja, às vezes nós perdemos o foco. Não é mentira. E isso levou-me a pensar que, será que nós estamos mesmo preparados para? Será que a gente reconhece a voz do Pai? Será que quando o Senhor está lá a dizer assim, olha, Senhor, será que nós conseguimos ouvir? É isso mesmo, presbítero. E aliás, pegando naquilo que acabou de dizer, e acabaste de dizer, e muito bem, a passagem é bem clara. Primeiro fala de um mancebo, de nome Samuel, que nós depois sabemos que vai ser um dos maiores profetas que a nação de Israel já conheceu. E que tem até o privilégio, pronto, isto aqui um entre parênteses, de ser ele a derramar o óleo ungindo David como rei. Ou seja, ele viveu experiências magníficas e tudo começa lá atrás, porque ele próprio também é fruto de um grande milagre com a sua mãe, Ana, a deixar de ser estéril e passar a gerar dentro do seu ventre a este menino que falamos aqui hoje, este mancebo Samuel. Ou seja, desde o início da vida de Samuel até os últimos tempos, Samuel passa por momentos, certamente, de desespero, de tribulação, de aperto, de aflições, mas em tudo ele via o milagre do Senhor. Sim, pronto. sempre. É verdade que ele nunca, e a palavra declara isso mesmo, que ele nunca tinha ouvido o Senhor falar. E às vezes, muitas das vezes, nós dizemos, eu ouvi o Senhor falar. Mas aonde eu acho que o Espírito Santo hoje está aqui a querer nos levar é para falar a ti que estás lá em casa, que realmente andas aflito no meio das circunstâncias, que andas desesperado por causa da situação atual, que andas numa aflição a tentar descobrir como voltar novamente a ter um emprego que dê sustento à tua família, a buscar por todas as tuas forças aquilo que realmente não consegues encontrar ou não tens conseguido encontrar. E o Senhor aqui hoje nos está a dizer que Ele, a todos nós, não só em particular a Samuel, Ele está a dar um grito de Samuel, Samuel, ou seja, está a chamar pelo nome Nuno, Tiago, Manuel, Maria, ou seja, Ele hoje tem estado à varanda a gritar pelo nome de cada um. Agora a questão é, como falaste muito bem no início, será que nós, independentemente de reconhecermos que Ele é Deus, que Jesus é o Senhor e Salvador, que o Espírito Santo está em nós e em nós trabalha, mesmo que nós não os conhecemos, nós vemos nos sinais do tempo as coisas a demonstrar um grito por cada um de nós. Nós vemos a palavra se cumprindo com, infelizmente, terremotos, com rumores de guerras, com pestes, com essas situações, e tudo está escrito na palavra e tudo está a acontecer de uma forma muito acelerada, mas por outro lado vemos a oportunidade de nós voltarmos aos braços do Pai. E é curioso que aqui há uma passagem que nos lembra, depois a partir do versículo 5 em diante, por várias vezes Samuel ouve o seu nome a ser chamado, Samuel, 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 e ele, em vez de ir aos pés de Jesus, aos pés do Pai, aos pés de Deus, dizer, fala, Senhor, como depois Eli vem a perceber que é isso que está a acontecer, ele vai junto do seu mestre, do seu tutor. Eli, tu chamaste-me. Ou seja, realmente, como falaste muito bem, nós hoje andamos a correr que nem baratas tontas à procura de soluções e nem sempre no sítio certo. E quem nos está a chamar é o próprio Deus. Isso, porque nós andamos a correr porque às vezes somos influenciados pelo mundo que temos. Temos que ser muito sinceros, o mundo mudou, começou a mudar antes do Covid e agora pós-Covid mudou. E o povo, ou seja, tanto a igreja como quem está lá fora, quem nem sequer conhece Jesus ou já esteve na caminhada e se afastou,
não consegue perceber. Porquê? Porque às vezes somos levados para cegueiras. Às vezes estamos cegos. O mundo está tão rápido que às vezes estamos a caminhar e não entendemos o que está a acontecer à nossa volta. Pastor Nuno, às vezes eu imagino uma reta ou uma autoestrada e nós a caminhar, não é? No meio uma pessoa a caminhar no meio da autoestrada, e muitas das vezes podia haver pessoas a estar na berma da autoestrada a dizer: não vais por aí, não vais por aí, que tu vais. Porquê? Porque a cegueira nos provoca que a gente não ouça ninguém. Hoje em dia a geração está assim e nós temos que contornar isso. Porquê? Porque, pegando novamente na passagem de 1 Samuel, se nós formos ver, muitas das vezes nós perguntamos coisas a Deus, mas nós não queremos saber da opinião de Deus, porque sabemos que Deus muitas das vezes vai nos confrontar com aquilo que nós não queremos ouvir. E nós tentamos nos afastar e tentamos começar a ser sábios e perguntar só certas coisas a Deus e a resolver outras coisas sobre a nossa vontade, sobre a nossa base, o nosso eu. E isso vai nos levar que a gente entre em cegueira também. Sabes, há muitas vezes eu tenho ouvido pessoas a falar que eu não ouço Deus. Pessoas que já caminharam connosco e pessoas que se afastaram e que ao longo do tempo vêm falar e vêm dizer: olha, eu deixei de ouvir Deus há muito tempo. E eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar e disse: mas porquê é que deixaste de ouvir Deus há muito tempo? Nós deixamos de ouvir Deus há muito tempo porque esquecemos da voz dele. Temos uma segunda intenção. Criamos, ao longo da vida, nós criamos barreiras que nos afastam dele. Tudo o que nós fazemos tem consequências. Ao longo da vida eu tenho verificado e tenho constatado que tudo tem consequências na tua vida, mesmo para o bem, mesmo para o mal. Se tu segues uma caminhada com Jesus, há muitas pessoas que estão à tua volta que vão desaparecer. E eu não posso esconder isso. Há pessoas que tu pensas que são teus amigos, mas só te atrapalham. Há familiares que só te atrapalham. E então Deus vai-te afastando essas pessoas para que tu possas evoluir e crescer. Mas Deus é assim tão mau? Não. Deus está preocupado é com o teu bem. Deus está preocupado com aquilo que tu... E Ele olha para ti, não com o que és agora, mas o que vais ser lá na frente. E então Deus quer crescimento na tua vida. Deus quer que tu tenhas uma vida saudável. Então há coisas que têm que desaparecer na nossa vida. E quando essas pessoas me questionavam, diziam assim: olha, eu não ouço Deus. E eu pensava: mas Deus não mudou a sua linguagem. Deus não fala outra língua. Deus fala a tua língua. Tu é que te afastaste. Deus às vezes está a gritar contigo, está a dizer: volta filho, né? Está nessa autoestrada, está a dizer assim de lado: bora, não, o caminho não é para aí, o caminho é na outra autoestrada, o caminho é para outro lugar. Mas nós estamos tão cegos. Então eu penso, como diz o nosso apóstolo, deixe de achar, né? O seu acho. E acho que Deus achou. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo João Pedro. Sim. Porque os eu acho, né, nos prejudicam muitas das vezes. Sim. E atrasa a nossa caminhada, atrasa o nosso percurso. O nosso percurso aqui, pastor Nuno, é muito curto. Eu quando era pequenino queria ter 18 anos, hoje já quero ter 20, mas já não tenho, já estou nos 30. E é muito curto, passou muito rápido. É isso mesmo. E parece que agora nós estamos a festejar um Natal ou um Ano Novo, e quando damos por nós estamos a festejar o nosso aniversário, e de seguida nós estamos a festejar outra vez o Ano Novo. Há um relógio que acelerou. E eu queria que tu lesses aqui uma passagem para entenderes um pouco melhor o que nós estamos a falar. Nós não estamos a dizer que mas eu não ouço a voz de Deus, agora que será mau? É mau. É hora de voltares para Ele. Eu quero que tu leias 1 Samuel 3, 9 e 10. Isso. E a versão diz assim: pelo que Eli disse a Samuel:
vai-te deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Toda a diferença. Ou seja, Deus desde o início que sempre esteve naquele quarto. Isso. Deus desde o início, desde a primeira vez que chama Samuel, Ele está à espera que Samuel diga: olha, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, o que tu queres de mim, o que eu posso ser útil para ti. E para essas pessoas que não ouvem Deus, aqui está a solução. É hora de parares e de voltares atrás e dizeres assim: olha, Deus, o que é que eu fiz de errado? Quais foram as barreiras que eu coloquei? Porque é que eu me distanciei de ti? Porque durante a vida, durante a caminhada, há pequenas coisas tão simples, Pastor Nuno, que nos fazem desistir. Tu lutas muitas das vezes por um objetivo, um resultado, e que só porque não atingiste o resultado, tu te afastas de Deus. Às vezes dentro da igreja afastamos-nos de Deus por coisas tão simples, ou porque o pastor não cumprimentou, ou porque aquele irmão não gosta de mim, ou porque aquele irmão não me fala. Mesmo lá fora, às vezes heranças, às vezes dinheiros, às vezes trabalho, nos fazem afastar de Deus, nos fazem afastar daquilo que é o Senhor. E nós, inconscientemente, nós vamos criando barreiras, vamos criando tijolos à nossa volta, que quando nós damos por nós já temos uma muralha autêntica. E aí cria a cegueira, cria não ouvir ninguém. Deus sempre coloca alguém para que tu possa te abrir os olhos quando tu te estás a perder. Então Deus não é um Deus mau. Sem dúvida alguma. Ou seja, Ele utilizou Eli. Quando Ele disse: olha, então espera, eu não te chamo, volta para o teu quarto. Isso. E quando o Senhor te chamar, então diz: olha, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, ajuda-me. Era isso mesmo que agora ia focar, presbítero. Ou seja, nós aqui, nesta passagem, temos 3 personagens. O Samuel, mancebo, sim, o seu tutor, Eli, o sumo sacerdote, na altura, e também o Deus Todo-Poderoso. E é curioso que Deus quer falar com o mancebo, mas o mancebo ainda não tem experiência suficiente para poder ser a voz e falar essa situação. Então por isso é que existe alguém que está no meio, neste caso Eli, que está lá no seu quarto a tentar dormir, mas que é incomodado constantemente pelo Samuel, porque realmente não havia um entendimento. Ou seja, mesmo, e aqui fica mais uma prova, mesmo que Deus, e já sabemos que Deus chama, mas mesmo que Deus esteja ali a chamar pelo nosso nome, a chamar pela humanidade, para que realmente volte novamente a fazer o que é correto e a seguir uma conduta de amor, de paz, de sabedoria que Ele dá para podermos saber guiar a nossa família, a nossa casa e tudo mais, mesmo que a gente não consiga ouvir essa voz, é curioso que Deus levanta sempre alguém para poder ensinar e para poder nos alertar: olha, que não sou eu que estou-te a chamar, olha, volta então para o teu quarto, porque Eli percebeu que Deus estava lá no quarto de Samuel a tentar falar com ele. Porquê? Porque Eli conhecia a voz do Senhor, não é? E conhecia o método do Senhor. Então aqui nós aprendemos algo. Se nós andamos aflitos, se andamos atrapalhados, se andamos, como há pouco falamos, que nem barata tonta, a tentar procurar uma solução para a nossa vida e não conseguimos encontrar, então o que é que nós devemos fazer? Se nós estamos a conseguir ouvir Deus nesse momento, devemos procurar alguém que saiba realmente o que o Senhor pretende para cada um de nós. Não quer dizer que nós vamos aqui fazer uma oração e que Deus vai falar e o Senhor te diz, nada disso, mas nós podemos ir à palavra do Senhor e dizer assim: olha, vai ao teu aposento, deita-te, e se novamente ouvires, ou quando ouvires, aliás, vamos ver, a palavra até diz, e chamando no 9, vai tentar e há de ser que, se te chamar, dirás. Então ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, Eli passou por esta situação e passou
a informação a Samuel, que estava a necessitar deste aprendizado. E realmente nós temos que ter a certeza que, tal como a palavra diz, andarão dois lado a lado, porque se um tropeçar, o outro o ajudará a levantar e o encaminhará pelo lugar certo. Ou seja, resumindo e concluindo desta situação toda, nós devemos andar sempre acompanhados de pessoas que saibam mais do que nós, e nesta situação nós devemos estar junto da congregação, como falaste muito bem. Nós devemos congregar numa igreja que realmente fala a palavra do Senhor e que nos traga a revelação, o ensino. Está tudo escrito. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a vida, temos o antes, o hoje e o amanhã escrito. E esta situação do Covid está cá escrita. E a situação que aconteceu há uns tempos atrás, das bombas e das guerras, está tudo escrito aqui na palavra. Não está o nome Covid. Ok, mas está escrito. Está escrito que as pestes iriam surgir. E realmente nós, quando ligamos o noticiário, neste momento ouvimos só falar dessas situações. Pronto. Em conclusão, nós devemos estar junto de quem sabe mais do que nós, procurar conselho e, como falaste muito bem, quando o Senhor nos chamar, nós devemos estar o quê? Disponíveis e preparados para podermos responder. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muito bem. Porque, Pastor Nuno, eu já ouvi uma expressão muito, agora passou-me pela cabeça esta expressão e de certeza que também já ouviste, mas Deus está em todo lugar. Porquê é que eu preciso de ir a uma igreja se Deus está em todo lugar? E Deus está em todo lugar, está. Então porquê é que eu devo ir a uma igreja? Muito simples. Porque quando tu te afastas do ambiente de igreja, tu começas a criar um ambiente dentro de ti, uma barreira. Porque tu vais com a mentalidade, quando sais da igreja, vais com a mentalidade de: ok, Deus está em todo lugar, eu vou falar com Ele em todo lugar, eu vou para casa, vou me refugiar. Isso é a maior mentira que tu vais colocar na tua mente, porque tu não vais fazer nada disso. Tu vais te afastar e tu aí sim vais começar a criar outro tipo de linguagem, ou seja, uma linguagem diferente perante Deus, porque tu até te podes refugiar a primeira semana, a segunda semana, à terceira semana, tu já nem sequer estás aí. Como dizem uma expressão dos irmãos brasileiros que eu gosto muito: estou nem aí. E tu nem sequer vais estar aí. Porquê? Porque tu vais te esquecer e vais te perder. Sim. Ou seja, eu quando era pequenino, eu brincava, lembro-me das festas da aldeia, é que nós muitas das vezes íamos, porque estávamos em família, né? E havia muitos imigrantes franceses. Na terra da avó havia muitos imigrantes franceses, crianças francesas. E que nós brincávamos todos, corríamos atrás uns dos outros. Só que quando era para nos comunicarmos, como eu não percebia e eles não entendiam o português, havia uma falta de comunicação. E isso é a tua vida com Deus. Às vezes é uma falta de comunicação. Nós não temos comunicação com o Pai. Então quando o Pai diz assim: olha, filho, eis-me aqui, é hora de tu agarrares a oportunidade, porque não há muitas. Ele está sempre no mesmo lugar, Ele está sempre a chamar por ti. Deus nunca saiu do quarto. As 3 vezes que chama Samuel, Deus sempre esteve no quarto. Então Deus está aonde Ele te começou a chamar, à tua espera. Então Deus não mudou. Deus não muda, amados. Deus tem sempre a mesma natureza. Deus tem a mesma linguagem. Deus fala da mesma maneira. Deus atualiza as coisas. Porquê? Porque às vezes estamos tão agarrados àquilo que lá foi os anos 80, 90 e que, amados, já passou. Deus prometeu-me isto e aquilo e o outro. Já passou. Agarra-te àquilo que Deus te prometeu agora. Então se esta palavra veio, é porque se calhar precisamos de entender que Deus está-nos a chamar. E Deus está a chamar aqueles que se afastaram, aqueles que estão dentro da igreja e que dizem: Senhor, tu não falas comigo. Porque Deus procura sempre ver a tua reação.
Isso. E às vezes o silêncio de Deus é para ver o que tu vais fazer. Porquê? Porque tu vais-te lembrar sempre das palavras que Ele te disse. E Ele está à espera de uma atitude tua, se tu dás um passo em frente ou não. E Samuel seguiu o conselho de Eli e disse: ok, então eu imagino Samuel uma vez, vai duas, e diz assim: bem, a Bíblia não fala, mas eu imagino Samuel a acordar e dizer assim: bem, se Eli não me chama, será que estou a ouvir vozes? Será que estou a sonhar? Não é? E muitas vezes Deus está ali: olha filho, olha filho, olha filho. Como é que Deus fala? Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos ministros de louvor. Deus fala de muitas formas. E Deus neste momento está-te a dizer: olha, acorda, que é tempo de acordares. Acorda, não há tempo. O tempo agora é para arregaçar as mangas e trabalhar. Arregaçar as mangas e projetar para o futuro que Deus tem preparado para ti. Deus não é um Deus mau. Só que Deus, a única coisa que quer é que tu ouças a voz dele e confies a tua vida nele. É isso mesmo. É algo tão simples, pastor, não? Tão simples. Mas que às vezes custa tanto. E enquanto falavas sobre essa situação, Tiago, veio à memória um grande exemplo. E agora, derivado à situação do verão, há quem goste sempre no final do dia fazer um pequeno churrasco, certo? Já está toda a gente a pensar na carne e no peixe grelhado, sobre a brasa e essas situações. Mas eu quero dar o exemplo da própria brasa. Nós começamos a fazer o lume, as brasas começam a ganhar a cor avermelhada, de que já estão a ficar no ponto. E é curioso que se a gente for lá mexer, pode acontecer uma brasa se afastar. Okay? Independentemente das circunstâncias, se foi quem está a fazer o lume que mexeu e a brasa caiu, ou se deu um vento e a brasa, que é mais leve, afastou-se para longe, o que é interessante, e para chamar a atenção daqueles que dizem que realmente Deus está em todo lugar, e está realmente em todo lugar, nós podemos fazer oração em qualquer lugar e Deus vai ouvir as nossas orações. Agora, porque é que é bom estarmos em congregação? Primeiro, porque há só uma unção que é específica sobre a congregação. Ou seja, as pessoas podem pular, saltar, clamar, gritar, e Deus não vai dar aquela unção que é só sobre a unidade. Certo? Certo. A pessoa pode continuar a ser um excelente cantor, pregador, um excelente profissional, uma pessoa de grande coração, mas longe da congregação, a pessoa nunca vai ser abençoada com aquela unidade. Ok? E voltando ao exemplo da brasa, a brasa afasta-se, ela não apaga logo. Não sei se já reparaste, as brasas quando estão acesas, e uma quando, ou se a gente pega e afasta do centro, demora algum tempo. É verdade. Mas é curioso que enquanto as outras vão demorar, se calhar, 1 hora a apagar, certo? Certo. Aquela vai demorar 10 minutos. Durante 10 minutos vai continuar acesa, vai continuar com a cor de que está no ponto certo. Mas ela afastada não vai ter a influência e a tal unção que existe no meio da congregação. É verdade. Agora sim, Verdade. o que é que o Senhor está a chamar aqui hoje? Samuel, Samuel, Samuel. Ele está a colocar as nossas vidas como Eli para te dizer tu que estás aí em casa. Se por algum motivo foste afastado de Deus, se por algum motivo tu próprio te afastaste de Deus, o Senhor está aqui a dizer através das nossas bocas para que realmente possas voltar, porque é tempo de voltar. Olha para o Senhor. A palavra diz, e curiosamente em Tiago, diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará até vós. Porque Deus é educado, Deus não nos força a nada. Ele diz Samuel, Samuel, mas ele não obrigou Samuel. O miúdo foi procurar o seu mestre, Eli. Mas o mestre Eli, pela terceira vez, entendeu: realmente, não sou eu, estou-te a chamar. Vai lá e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É tempo de trazer novamente essa brasa para o centro do lume, para que possa ser novamente avivado. Porque é curioso, o povo mais alegre à face da terra é o povo de Deus. É verdade. Aqueles que verdadeiramente reconhecem a voz do seu pastor, pastor Jesus. Certo? Certo.
E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos o povo mais alegre. Eu recordo-me que realmente durante o Covid houve receio, sim, houve alguma proteção, alguma cautela, mas comparado com aquilo que o mundo viveu de quantas mortes foi hoje, quando chega a minha vez, o desespero das pessoas. E eu não vivi nada disso. Viemos trabalhar, viemos gravar as mensagens e nós estávamos aqui, estávamos a encorajar os outros. Lembra-se que alguns da família até perguntaram como é que é possível, no meio de tanta aflição, e tu, Nuno, e tu, Tiago, estão lá a motivar, bora para a frente, vamos embora. A viver. Porque nós conhecemos a voz de Deus. E Deus disse que nenhum mal chegaria à nossa tenda, porque nós estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, se nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Ele é o eu sou. O Todo-Poderoso. Desde Gênesis que Deus fala isso. Eu isso sou. Mesmo. Desde Gênesis que Deus procura a proximidade. Ele enviou o seu filho, não foi por acaso. É isso mesmo. E o que é que nós estamos a fazer? É isso que eu te quero colocar. O que é que tu estás a fazer da tua vida? Estás a ganhar tempo ou a perder tempo? Ganhar tempo é com Deus. Ok, Tiago, mas como é que ganhar tempo é com Deus? Mas eu continuo que a minha vida é um caos, é porque alguma coisa está errada. Eu não te prometo facilidades, porque nunca irás ter. Eu não te prometo que vem para Deus e tudo será fácil. Não é. Nem a própria palavra diz isso. Mas com Deus, e quando tu começas a descansar no Senhor, começas a deixar de fazer começas a deixar que aqueles pequenos tijolos se continuem a construir. Porquê? Porque começas a perceber como Deus trabalha e como Deus faz as coisas. Deus é um Deus simples desde o início. Deus de Gênesis, que Deus é um Deus simples. Deus de Gênesis, que Deus mostra que se tu andares lado a lado com Ele, se fores o melhor amigo dele, isso, tudo se irá transformar na tua vida. A tua vida irá mudar. Isso. Irás começar a deixar de fazer a pergunta do Senhor onde tu estás. Vais começar a entender todas as coisas. Pequenos exemplos, por exemplo, como José. José, se não ouve a voz de Deus naquele momento, o povo iria passar por 7 anos de fome, dificuldade. Ou seja, às vezes é preciso parar. E tu que estás lá em casa, que me estás a ouvir, às vezes é preciso parar e mesmo dar um passo ou dois atrás para voltar a reconstruir tudo. Se tu estás numa situação muito complicada a nível familiar, a nível de trabalho, a nível de se és empresário e a tua empresa está a passar dificuldades, para e escuta a voz do Senhor. Porque com a voz do Senhor tu podes dar 2 passos para trás, mas sei que tu irás dar 50 para a frente. Porque Deus é o único que pode transformar tudo o que está à tua volta. Transformar a tua família, transformar a tua empresa, transformar o teu trabalho. Se há perseguição no trabalho, Deus é o único que pode restaurar. Se a tua família está um caos, se tu não reconheces pai e mãe, é hora de parar, porque Deus irá com certeza restaurar o teu lar. Deus com certeza irá fazer o papel ausente que durante estes anos todos tu sentiste falta de pai e de mãe. Deus é o único que pode substituir pai e mãe. Deus é o único que pode restaurar todas as coisas. Deus é o único que pode ser presente no meio da solidão. Deus é o único que afasta o medo. Deus é o único que te pode curar. Mas não conheces a minha vida. Eu não preciso conhecer a tua vida, mas Deus precisa de conhecer a tua vida. É hora de parares e de deixares essas barreiras que tu tens construído, que eu tenho construído. Pastor Nuno, que muitas vezes tu tens construído inconscientemente ou conscientemente. Só nós é que podemos ter a atitude de dizer: chega e Senhor, eis-me aqui e toma conta da minha vida. É isso mesmo. Restaura a minha vida. É hora disso. É hora de... Tens aqui uma chance, uma nova oportunidade. O tempo escasseia. Não sabemos o que será amanhã, porque o amanhã só o Senhor pertence. Mas podemos que naquele amanhã que o Senhor pertence, andar com Ele e ver tudo a mudar.
E isso acaba aquilo que está escrito em Romanos, não é? A vida perfeita, agradável, boa. Porquê? Porque é uma vida saudável. Eu não te prometo riquezas. Já ouvi falar de gente que vem para a igreja que serás rico. Meu querido, eu não te estou a prometer isso. A única coisa que te estou a prometer é, se tu andares lado a lado com Cristo, se andares lado a lado com Deus, se conseguires ouvir a voz do Pai, e isso requer-se com intimidade, isso requer-se com falares com Ele, isso requer-se com tu conheceres a voz do teu Pai, do teu Senhor, do teu Deus, e aí sim te prometo que a tua vida irá mudar. Mas faz o que Ele diz, não lances uma pergunta à espera que a resposta dele seja aquilo que tu queras ouvir. Não, faz-lhe uma pergunta e descansa, como dizem Salmos, descansa nele, entrega o teu caminho a Ele. Temos que confiar cada vez mais. Muito mais, pastor Nuno. E é isso, a fim de terminarmos, que o tempo realmente corre. Há uma passagem e há uma outra personagem que já tínhamos falado lá no início. É curioso, voltando outra vez à história de Samuel. Samuel é fruto de um milagre de uma mulher que é estéril e que chorou na presença do Senhor e que foi curada e que deu à luz a Samuel. Ela pega em Samuel, coloca na igreja, ou neste caso no templo, para que Eli, porque ela tinha prometido, se o Senhor lhe desse o milagre de ser curada da sua esterilidade, que realmente o primeiro filho seria para o Senhor o poder usar na sua obra. E depois é curioso que há aqui uma história, isto agora não entre parênteses muito rápido. Israel está a ficar sem profetas, a mulher faz a oração certa, porque primeiro que quer que ela seja curada, obviamente, como toda a gente, e depois faz uma oração tremenda neste sentido. Israel precisa de profetas, não há mais meninos que estão a ser oferecidos para o templo para serem capacitados como obreiros da obra, e ela oferece o seu primeiro filho. Então Deus ouve a oração, cura a Ana e nasce Samuel. Samuel depois tem esta experiência com o Senhor no seu quarto. Depois vai continuar a sua caminhada e até que chega ao ponto de ungir o David como rei de Israel. E agora, onde é que eu queria chegar? A David. Ou seja, numa sequência de vários milagres, numa sequência de pessoas que ouvem a voz de Deus, que vão passando de geração para geração, esse mesmo ensinamento, porque quando David é ungido rei, Samuel não desaparece, Samuel continua ao lado de Saúl. 13 anos depois, então David assume o trono e realmente começa uma nova história, e Samuel está lá. Continuar, já com alguma idade, mas continuar sempre a forçar. David, tu não fizeste isto bem, David, corriste aqui, David. Ou seja, o que Eli fez com Samuel, agora é Samuel a fazer com David. Nós temos que passar o nosso conhecimento, nós não podemos ser egoístas, nós temos que realmente ouvir a voz do Senhor e ajudar o nosso próximo. Porque Deus não é um Deus egoísta. Sim. Deus, quando te dá algo, é também a pensar nas pessoas que estão à tua volta. Sim, exatamente. Samuel ouve a voz do Senhor, e quem é o usufruidor dessa bênção é a nação de Israel. Que tem um profeta à altura, que os corrige, que os encaminha e começa a dizer, agora vamos para a esquerda, agora vamos à direita, agora não fazemos isto, agora fazemos aquilo. É um GPS autêntico. Completamente. E nós hoje notamos que as pessoas andam muito estressadas porque não têm tempo para buscar o Senhor, porque da mesma forma que é agradável nós numa viagem grande que não conhecemos o caminho, termos um GPS que nos diga à esquerda, à direita, agora 100 metros, agora para, chegou ao seu destino, nós também temos tudo na Bíblia, tudo na palavra. E David tem também as suas experiências, falha muitas vezes, a verdade, mas é um homem que se arrepende e que busca a correção para a sua vida. David, no Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que, Senhor, que Tu estás comigo todos os dias. Verdade. Ou seja, David tem tantas experiências agradáveis, porque conhece o Senhor. Ele diz, mesmo que eu esteja no deserto e não consiga ouvir mais nada, não tenha direção de mais nada, mesmo que a bússola pare de dizer onde é o norte, mesmo que o GPS se cale, mesmo que eu esteja no vazio,
mesmo que eu esteja no fundo do poço, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, Deus não temerá. eu continuo a não ter medo, porque Tu tens, Senhor, a última palavra. E é isto que nós temos para fechar esta noite, a dizer que ouças a voz do Senhor, que ouças o apelo que hoje Ele te está a fazer, a chamar pelo Teu nome, que o Espírito Santo está a trabalhar certamente no teu coração e te está a dizer: é hora de voltar, é hora de voltar a acreditar, é hora de voltar a crer, é hora de voltar a seguir o Senhor Jesus, porque é Ele que sabe todas as nossas coisas. A própria palavra nos diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque da mesma forma que os pássaros não andam a pensar o que é que amanhã vão almoçar, e o Senhor os cuida, ou cuida de todos eles, quanto mais o Senhor não cuidará da tua vida. Tu só tens uma coisa a fazer, com o teu livre-arbítrio, tomar a decisão se queres ou não queres seguir ao Senhor. Contudo, nós aconselhamos o quê? A seguir ao Senhor, porque quanto a nós, vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor. Vale a pena seguir o nosso Senhor Jesus. Para terminar, uma oração. Pode ser, presbítero? Sim. Quer que tu feches os olhos lá em casa também connosco e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra que Tu nos deste nesta noite. Deus, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces a nossa vida, Deus, Tu conheces tudo que se está a passar, e Te quero colocar as nossas vidas no Teu altar, Deus, de quem nos irá também assistir este vídeo, quem nos está a ver agora em casa. Tu conheces a vida de cada um, Pai. Eu pessoalmente não consigo resolver, o pastor Nuno não consegue resolver, mas Tu, Deus, consegues resolver todas as coisas. Por isso, Deus, que nós possamos reconhecer a Tua voz como Senhor e Salvador das nossas vidas, como um Deus perfeito, um Deus que tem o melhor para os seus filhos, um Deus que deu o seu Filho único e amado para que eu hoje pudesse estar aqui a falar contigo. Pai, Tu és tão perfeito, tão lindo e maravilhoso. Obrigado porque Tu tens muita paciência para aturar as nossas atitudes, para aquelas atitudes que muitas das vezes não Te agradam. Quando nós viramos as costas e Tu chamas pelo nosso nome, quando nós Te viramos as costas e Tu continuas a chamar, Tu continuas a dizer: estou aqui, filho, eis-me aqui, eis-me aqui. Tu afastas todo o mal de nós, Tu afastas o medo, a solidão, Tu afastas a ausência de um familiar e Tu preenches esse lugar. Só Tu és único para fazer isso, Deus. Muito obrigado por aquilo que Tu fizeste aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está a assistir ou vai assistir este vídeo e que toca na vida deles, para que seja a hora de ouvirem a voz do seu Senhor e seja a hora de dizer assim: olha, Senhor, onde Tu estás? Estou aqui e eu Te ouço. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Tu és um Deus perfeito e que Tu possas estar a tocar agora em cada coração, Deus, em cada coração agora. Dá refrigério, ânimo e paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Tremendo. Presbítero, muito obrigado pela palavra que nos trouxe, pelo convite. Tenho a certeza que o Espírito Santo, da mesma forma que está a trabalhar nos nossos corações, estará a trabalhar lá em casa também, e que Deus possa abençoar sempre o teu ministério. Obrigado. Que Deus te leve longe, para mesmo até onde o deserto parece estar vazio, que possa ecoar a tua voz para trazer novamente todos aqueles que andam perdidos e, como falaste, cegos ou surdos, que realmente possam ver no teu testemunho e ouvir na tua voz a verdade que há em Cristo Jesus. Deus é muito bom. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua esposa, a tua casa. Assim como também queremos abençoar também a tua vida, a tua casa,
e estarás sempre nas nossas orações. Estamos aqui através do Facebook, através do YouTube, sempre com vídeos disponíveis para poderes aprender um pouco mais sobre este nosso Deus maravilhoso, e através do nosso site renovo.pt encontras certamente mais informação sobre os nossos lugares, aonde nos poderás visitar e acompanhar também nas reuniões semanais. Que Deus te possa abençoar grandemente. Como sempre terminamos estas redes de Renovo, sim, é possível viver feliz e com Jesus no meio, temos a certeza disso. Até sempre, obrigado por estares aí. Obrigado.